Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa. Porque eu vos darei palavras tão acertadas, que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como são grandes, admiráveis vossas obras, ó Senhor nosso Deus, onipotente. Como são grandes, admiráveis vossas obras, ó Senhor nosso Deus, onipotente. Meus irmãos, minhas irmãs, a beleza da liturgia que já nos menciona o fim desse ano litúrgico. Essa é a última semana do ano litúrgico, ano A. Próximo domingo nós já celebraremos o ano novo da igreja com o primeiro domingo do Advento. E o que nós experimentamos quando vai se aproximando esse tempo? Nós vamos sendo recordados pela igreja dos tempos finais. A realidade dos fins dos tempos. Essa semana nós temos visto o livro do Apocalipse de São João e o sermão escatológico, esse pequeno Apocalipse em São Lucas, no capítulo 21. Onde todos os dias a igreja tem colocado um trecho da realidade do Evangelho, falando das realidades dos fins. E um dos sinais que crescerá cada vez mais quando se aproximar os fins dos tempos é exatamente esse: o ódio a Cristo e aos cristãos. E parece que fica bem claro aqui de legislações que punirão os cristãos pelas escolhas. E principalmente, vou falar no singular, pela escolha do seguimento de Cristo. Pela escolha de uma vida orientada para a verdade do Evangelho. Uma vida orientada para uma vivência muito concreta de fé, refletida na vida, aplicada no dia a dia, que nos faz um lindo convite ao discipulado de Cristo, sermos discípulos de Cristo, termos a consciência de que a história, a igreja e cada um de nós passamos pelo caminho que Cristo fez: paixão, morte e ressurreição. Esse é o caminho, e é importante a gente entender, como do livro do Apocalipse vai dizer, não é? Lá no número 21, já no finalzinho, porque o livro do Apocalipse é um livro de esperança, é o livro da contemplação da vitória sobre o mal. Claro, uma vitória conquistada a partir de uma fidelidade, de uma exigência, de situações até mesmo difíceis que nós viveremos nesses tempos finais,
por causa da fidelidade a Jesus Cristo. E lá está escrito: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aqui está o segredo da escatologia, aqui está o segredo daquilo que é a reflexão sobre os fins dos tempos. Jesus é o fim, é para onde caminha a criação, para ela ser recapitulada em Cristo, purificada, como o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 8, a criação geme como em dores de parto, esperando a manifestação da glória de Deus, dos filhos de Deus, porque ela foi sujeita pelo pecado ao declínio que nós temos visto. A natureza está falando conosco, ela está em convulsão. E a gente precisa entender, quanto mais o pecado crescer sobre a face da terra, mais a natureza reagirá, porque ela não foi criada para o pecado. Lembremos-nos que Deus entregou um jardim nas mãos do ser humano, do homem, dos primeiros pais. E o que no final nós entregaremos para Deus? Olha como ela tem sido tratada, a natureza. E ela convulsiona, ela dá sinais, ela agride. Porque ela não foi feita para o pecado, ela foi feita para a glória de Deus. Ela foi feita para a santidade de Deus. Nós, como filhos amados de Deus, como povo eleito, precisamos crescer nesse desejo e nesse compromisso, nesse empenho de viver a santidade, de buscar a santidade, de viver aquilo que é a vontade de Deus. A natureza, a criação, ela caminha para o fim. E qual é o fim? Cristo. Eu sou o alfa e eu sou o ômega, o princípio e o fim. A história da humanidade caminha, ela teve um início e ela caminha para o fim. O fim é a catástrofe, o fim é a destruição, o fim é o pavor. Não, o fim é Cristo. A história caminha ao encontro do seu fim. E qual é o fim dessa história? Jesus. Nós caminhamos para o nosso fim. Você está vendo que eu estou sendo pedagógico. Comecei na criação, a história. Nós caminhamos para o nosso fim. Existe o princípio e o fim. É bonito ver na Escritura, quando na linguagem apocalíptica nós vamos ver Paulo dizer que nós seremos, quando ele vier, arrebatados. Por quê? E é o arrebatamento que não é aquela doutrina herética, que um vai ser deixado e o outro vai ser levado, no sentido, não aquele sentido bíblico que Mateus quer dar, não, estou falando de uma realidade teológica que alguns serão deixados para trás. Isso não procede, não é católico, não é doutrina da igreja, mas o arrebatamento que Paulo está dizendo é exatamente esse do nosso fim. Quando ele vier nas nuvens, nós seremos atraídos para ele, porque nós caminhamos para o fim. E qual é o fim da sua vida, da minha vida, da nossa vida? Jesus. Jesus Cristo. Aquele que o Pai enviou para nos salvar, não para nos condenar. Aquele que o Pai enviou para nos ensinar o caminho da vida eterna. Aquele que o Pai enviou para nos conduzir na verdade e, conduzindo-nos na verdade, conduzir-nos na vitória. Porém, essa vitória, ela passa pelo processo: paixão, morte e ressurreição. O Catecismo da Igreja Católica diz que a igreja não se encontrará com o seu Senhor no tempo final, de uma forma gloriosa. Ela não estará na sua forma gloriosa, refletida em poder e glória sobre a face da terra, mas ela seguirá, diz o Catecismo da Igreja, se eu não me engano é o 676, do Catecismo da Igreja, ela seguirá o seu Senhor passando pela prova final, na paixão, na morte e na ressurreição.
Um autor cristão chamado Chesterton, ele vai dizer que em muitas épocas da igreja ela morreu e ressuscitou, porque ela faz o processo. E esse é o processo que Deus quer colocar-nos: morrer para o mundo, morrer para o pecado, morrer para as nossas paixões, não nos permitir ser tentados e cair na tentação do diabo. É um processo de morte e ressurreição, é um processo de juízo das nossas escolhas, juízo das nossas realidades pessoais, onde eu preciso me questionar: como eu tenho vivido a minha vida? Se Jesus voltar nesse advento, como Ele me encontrará? Eu tenho escolhido aquele que é a finalidade da minha vida, eu tenho escolhido aquele que é o sustento, aquele que até mesmo na hora da prova, na hora da dificuldade, se eu tiver que ir diante dos tribunais, Ele me dá a garantia que eu não preciso ficar sofrendo com antecedência, porque essa é a nossa tentação. A gente não consegue viver o presente pensando num futuro que ainda não existe. Quanta gente é infeliz porque não consegue viver o presente, ou está presa ao passado, e aí fica lá no passado, lá no passado, lá no passado. Por que aconteceu isso? Por que foi assim? Eu não acredito mais, eu não dou mais conta. Fica lá no passado. Eu ali naquele passado. E não consegue viver o presente, que é presente de Deus. O presente é o presente de Deus para você. Diga comigo: o presente, o tempo presente, é o presente de Deus para mim. Bata no peito: é o presente de Deus para mim, para que quando chegar o futuro, vivendo bem esse presente, esse futuro seja exatamente como Jesus diz. Bata no peito, e eu vou dizer o meu nome, você diz o seu. Padre Roger: é permanecendo firme que você vai ganhar a vida. Diga mais uma vez para si mesmo, eu vou dizer para mim: Padre Roger, é permanecendo firme que você ganhará a vida. Como você está, meu irmão? Eu preciso olhar para mim e perguntar-me para mim mesmo: Padre Roger, como você está? Você está firme? Está firme no Senhor? Está firme na palavra? Está firme na doutrina da igreja? Está firme no propósito de santidade? Está firme na vida de oração? Você está firme em seguir as orientações do Senhor? Ou as orientações do mundo, do tentador, da besta, da sua imagem e da sua marca, como vai dizer o Apocalipse? Porque é a firmeza que vai nos garantir, e essa firmeza, ela nos coloca dentro da divina providência. Nenhum cabelo vai cair da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Até mesmo aqueles que talvez tiverem que passar pelo martírio. O que é o martírio? Derramamento de sangue por causa da fé. Passarão pela permissão de Deus. Só que a visão que João tem é exatamente a visão daqueles que, firmes, mesmo que passando pelo martírio, ou talvez o martírio da reputação, talvez os seus pais não te entreguem ao tribunal, os seus irmãos não te entreguem ao tribunal, a sua parentela não te entregue ao tribunal. Mas, quando tem uma reunião de família, eles te entregam ao martírio da reputação. Zombam, riem da sua escolha. É um macarola, é um papa hóstia, fica seguindo essa igreja, esse monte de paz, esse monte de homem aí que... porque eu não estou dizendo que é assim não, tá? Estou dizendo que a linguagem que esse monte de gente interesseiro que está aí, esses urubu que fica igual urubu em cima da carniça, não sei o que lá. Olha lá, quanto pecado, quanta situação, não sei o que lá, e vocês estão seguindo isso, não sei. O martírio da reputação, que dizia Bento XVI, que nós passaremos em primeiro lugar pelo martírio da reputação, de dizer que nós acreditamos, de dizer que nós seguimos a igreja una, santa, católica e apostólica, de dizer que nós acreditamos na infalibilidade da Bíblia, que ela é infalível, que ela é a palavra de Deus, que ela é a verdade de Deus. Talvez nós não estejamos sendo levados ao STF, ao STJ, ou qualquer tribunal municipal, estadual,
mas nós estamos sendo expostos por causa das nossas escolhas, por causa das nossas opções, por acreditar em Jesus Cristo, aos tribunais dos julgamentos dentro da nossa casa, no meio dos nossos amigos, no nosso ambiente de trabalho, porque nós escolhemos Cristo. Mas eu tenho uma boa notícia: aqueles que escolheram Cristo caminham para o fim, que é Jesus Cristo, e receberão no final de tudo a coroa da glória, a coroa da vitória, a coroa daqueles que foram fiéis no pouco e receberão no dia final a coroa da vitória. Aleluia. Glória a Deus. Vai doer, a gente vai passar pela paixão, a gente passa pela humilhação, a gente é julgado, mas vale a pena. Eu vi também como um mar de vidro misturado com fogo. Sobre este mar estavam de pé todos aqueles que saíram vitoriosos. Diga comigo, aleluia. Que eu esteja de pé no fim de tudo. Nesse mar de vidro, misturado com fogo. Fogo da paixão. O fogo do Espírito. O fogo de um coração rendido. Aí eu digo para você, sobre este mar estavam de pé todos aqueles que saíram vitoriosos do confronto com a besta. O espírito do anticristo já age no mundo. Ele ainda não se manifestou na personificação daquilo que a doutrina da igreja, o catecismo da igreja vai dizer, dessa personificação que se colocará no lugar do Messias, um pseudo-messianismo, onde o homem cultua-se a si mesmo como Deus, e diz que é Deus. Às vezes a gente lê isso, e às vezes até algumas pessoas dentro da igreja falam, isso aí não existe. Vai ler Daniel para você ver os 3 jovens da fornalha. O rei tinha se colocado no lugar de Deus e exigia que eles se prostrassem diante dele para adorar, e quem não se prostrasse passava pela punição. Os 3 jovens lá tomaram a decisão: não, nós não nos ajoelharemos diante de um ídolo, um falso Deus. E qual foi a pena? Foram lançados no fogo da fornalha. Daniel foi lançado na cova dos leões. Aí a gente vai ver lá os macabeus que resistiram a não se prostrar diante de um homem que se arrogava para si mesmo a condição divina. Então isso não está longe, isso fez parte da história, isso muitas vezes volta, mas a gente sabe, biblicamente, a partir da carta aos Tessalonicenses, a gente sabe por aquilo que São João vai dizer do anticristo com A maiúsculo, que essa besta, a gente sabe pelo Apocalipse, lá no capítulo 13, que nós enfrentamos uma guerra espiritual e o demônio vai trabalhar para que a gente sirva, adore essa besta, a imagem dela, e seja portador desse número, que lá no Apocalipse está dizendo, só comprará e venderá quem tiver esse número. E aqui está dizendo que aqueles que estavam sobre o mar venceram, mas venceram o confronto contra a besta, contra a imagem dela e o número. Permaneceram fiéis. Seguravam na mão a harpa de Deus, o simbolismo da alegria da vitória, o simbolismo do louvor a Deus. E aqui não está dizendo como eles venceram. Venceram pelo sangue do Cordeiro, vai dizer o Apocalipse, muitos com o sangue próprio misturado ao sangue do Cordeiro. Essa é a história da igreja, a igreja edificada sobre o sangue dos mártires. Mas se eu não acolher o martírio da reputação, e fazer aliança com o mundo, eu não resistirei quando essa realidade chegar, se for na nossa geração, se o anticristo, essa besta, essa realidade dessa imagem, se manifestar no nosso tempo, esse número, essa obrigatoriedade,
institucionalmente falando, politicamente falando, juridicamente falando, se instalar. Aqueles que resistirem, o pequeno resto, o grupo da resistência, aqueles que se decidirem seguir o Senhor, amar o Senhor acima de si mesmos, sendo corajosos ao ponto de dizer: olha, eu prefiro perder a vida. Que coisa linda aquela mãe dos 7 filhos dos Macabeus, vendo cada um. E aquilo para mim assim rasga a minha alma de alegria quando eu leio o livro dos Macabeus, daquela mãe dos 7 filhos, de ver aquela mãe fiel a Deus. E eu imagino que era um misto de dor, porque imagina você ver aquele que você gerou no seu ventre passar por aquela atrocidade de um martírio tão violento como aqueles filhos daquela mulher, os 7 filhos passaram. Mas eu imagino o coração feliz de uma mãe de ver os seus filhos honrando a Deus, porque entenderam que o fim de tudo não está aqui nessa terra. O fim é Jesus Cristo, o fim é a vida eterna, o fim é a salvação, e é permanecendo firmes que recebereis a vida. E essa firmeza, meus filhos, minhas filhas, meus irmãos, minhas irmãs, essa firmeza se adquire na fidelidade das pequenas coisas. Não fica pensando em coisas grandiosas, é nas pequeninas coisas do dia a dia. Porque se eu for fiel no pouco, Ele me confiará muito mais. Essa fidelidade, esse treinamento do dia a dia, essa fidelidade de lembrar-me do Senhor em diversos momentos do dia, estar em comunhão com Ele, essa fidelidade da Eucaristia, de honrar a Deus no domingo, essa fidelidade de meditar, de querer me alimentar diariamente da palavra de Deus, essa fidelidade à oração, essa fidelidade aos mandamentos, essa fidelidade à vivência dos sacramentos. Eu não quero pecado, eu busco a confissão, eu quero romper com o mal, eu não aceito o mal na minha vida. É dessa maneira, é nessa luta, caindo, levantando, é dessa luta, lutando todos os dias, batalhando todos os dias, que no fim nós vamos entender que é permanecendo firmes que nós ganharemos a vida. Um dia, qual é o nome do seu pai e de sua mãe? Onofre, que está lá no céu, meu pai, e a minha mãe Marlene, que está lá em Itaperuna agora, deve estar assistindo, na minha terra natal. Um dia eles me deram uma vida. Vida esta que eles só foram instrumentos para me dar, porque ela veio de Deus. Deus me confiou a eles por um tempo. Mas um dia nós receberemos uma vida eterna do próprio Deus, fruto da nossa firmeza. Fruto da nossa firmeza. Vocês lembram do Evangelho de domingo do Cristo Rei do universo? Espero que a maioria, ou 100% dos que estão aqui tenham ido à missa ao domingo. No domingo que passou, solenidade Cristo Rei, no Evangelho dizia que no fim será um tempo de separação dos cabritos e das ovelhas, dos maus dos bons. Vamos lembrar das parábolas do joio e do trigo. E deixa eu dizer, Deus fará justiça. Somente aqueles que permaneceram firmes ganharão a eternidade do céu. E a firmeza, é claro que a gente tem que lutar para chegar à perfeição, mas a firmeza é uma decisão. Eu me decido, eu sigo, eu luto com Deus, eu me disponho, eu coloco o meu coração, eu estou lutando. E quando Ele vier e te encontrar lutando, talvez não vai estar num nível de perfeição, mas Ele te viu lutando. Você não aceitou as realidades desse mundo.
Você não aceitou permanecer no pecado. O pecado te incomodava. O pecado te machucava. Eu não quero pecado. Apesar de muitas vezes eu não conseguir resistir a alguma coisa, mas eu me arrependo, eu volto, eu recomeço. Se ele te encontrar lutando com firmeza, eu tenho uma boa notícia. Você receberá a vida eterna. Você receberá a graça de entrar num lugar de glória. Que o Apocalipse, é que eu quero terminar, no capítulo 21 vai dizer, tremendamente, eu nunca me canso de ler esse texto da Escritura, porque eu sonho com esse dia. Eu vivo por esse dia. Eu sirvo a Deus na expectativa desse dia. Eu vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém descendo do céu, de junto de Deus, vestida como noiva enfeitada para o seu esposo. Então eu ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia: esta é a morada de Deus com os homens. Ele vai morar junto deles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus com eles será o seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque as coisas anteriores passaram. A criação, a história, a minha vida caminha para este dia, para este encontro. Aquele que está sentado no trono disse: eis que eu faço novas todas as coisas. Depois ele me disse: escreve, pois, estas palavras, porque elas são dignas e verdadeiras. E disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede eu darei de graça da fonte da água vivificante. Estas coisas serão a herança do vencedor, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Herança do vencedor. Diga comigo: herança do vencedor. Mais uma vez, diga. Aquele que venceu, que saiu vitorioso do confronto com a besta, com a imagem da besta e com o número da besta. Essa é a herança do vencedor, aquele que permaneceu firme e recebeu a vida eterna, a vida abundante. Quanto aos covardes, infiéis, corruptos, assassinos, devassos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles é o lago ardente de fogo e enxofre, a segunda morte. Mas eu acredito piamente que 100% dessa igreja e 100% desta audiência da missa do Clube da Evangelização e 100% daqueles que vão acessar lá no CN Play essa homilia, não querem o lago de fogo, mas querem a vida eterna. Eu estou errado, aleluia. Eu tenho certeza que todos nós desejamos isso. E nesse fim de ano litúrgico, nessa última semana do tempo comum, do ano A, o Senhor diz a mim e a você: filho amado, permaneça firme, entre no combate direto contra a besta, a imagem dela e o número dela. Porque um dia você estará vitorioso em cima dessa visão, desse mar de vidro e fogo. Porque você permaneceu fiel. Deus confirmará a sua fidelidade. Amém? Deus confirmará as suas lágrimas. Amém? Deus selará as cicatrizes dessa luta e elas serão gloriosas, amém?
e você verá que valeu a pena. Diga para quem está do seu lado, mesmo com essa máscara, não tem problema, diga, você verá que valeu a pena. Porque ao vencedor, ao que permaneceu firme, eu darei a vida eterna. Aleluia. Pode aplaudir essa verdade da nossa fé, essa instrução da palavra, aquilo que Deus fala conosco nessa noite. Fica um pouquinho de pé. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. Vamos cantar? Feche os seus olhos, levanta um pouquinho os seus braços na presença do Senhor. É só para selar com um canto novo, com a canção nova, a canção dos vencedores. Aquilo que Deus nos falou nessa noite. Senhor, preciso te dizer, é impossível me esquecer que eu não estou só nessa batalha. Não se preocupe o que dizer, o que falar. Eu falarei por você. Não se preocupe, eu te defenderei. Eu sou a sua defesa. Eu sou a sua vitória, diz o Senhor. Canta para Ele. Senhor, preciso te dizer que é impossível te esquecer. Que não estou só nessa batalha. Que não estou só nessa batalha. Entre o bem e o mal. A cada nova experiência, Senhor. Cada nova experiência eu te glorifico. Te ter mais. Te ter é a maior diferença em mim. Com os braços erguidos. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A sua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, declara. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal. Conquistarei troféus. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféu. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Com seus braços lá em cima, até chegar ao céu. Peça para Deus agora a perseverança. Fala para Ele, aquilo que é para sua salvação, Ele nunca te negará. Fala, Deus, me dá perseverança, me dê a graça de lutar até o fim, de perseverar. Me dê a graça, Senhor Deus, de resistir à tentação, ao tentador, às ofertas desse mundo. Me dê a graça de resistir os assédios da besta, os assédios da fera. Me dê a graça de resistir aquilo que é a tentativa
ela, de que eu me prostre diante da imagem dela, que eu aceite o número dela. Me dê a graça de ser esse, Senhor, vencedor, que cada dia eu vença, mas não vença por mim mesmo, mas eu vença auxiliado pela sua graça. Dá-me essa força, Senhor, para que eu chegue até o fim, para que eu te honre todos os dias da minha vida, para que eu, Senhor Deus, no dia final, eu possa experimentar, por causa da perseverança, por ter ficado firme, eu possa ganhar a vida eterna. Se o Senhor voltar nessa geração aonde eu estou, nesse tempo aonde eu vivo, eu irei receber do Senhor a vida eterna, eu irei receber do Senhor o corpo glorioso, eu irei receber do Senhor a coroa da vitória. Se eu estiver morto, Senhor, se eu encontrar-me com o Senhor no meu juízo particular e depois na sua segunda vinda no juízo universal, nos fins dos tempos, no fim do mundo, quando o Senhor vier, eu receberei do Senhor a coroa da vitória. E o Senhor vai dizer para mim: servo bom e fiel, porque tu fostes fiel no pouco, perseverastes no pouco, eu te confio o muito da minha presença eterna, onde você experimentará a minha alegria, onde você experimentará a minha beleza, a minha bondade, onde você experimentará a minha santidade e será feliz na minha presença eternamente. Obrigado, Senhor. Diga a Ele obrigado nesse momento. Obrigado pela palavra de hoje. Obrigado pela exortação. Obrigado porque eu estou, Senhor Deus, disposto a permanecer firme, custe o que custar, até o dia final. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. A Ti a honra, a glória e o louvor. E solta a sua voz no Espírito. Rega aquilo que o Senhor fez na linguagem sobrenatural. Rega na linguagem do Espírito. Recebe, Senhor, recebe a nossa entrega, a nossa oração. Recebe, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela obra que o Senhor realiza na vida de cada irmão e de cada irmã. Muito obrigado, Jesus. Com seus braços lá no alto, canta para Ele: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mar, conquistarei troféu. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar, até chegar ao céu. Aleluia. Pode aplaudir o céu que nos espera, que aguarda aqueles que permaneceram fiéis. Glória a Deus.